Uma boa noite de sono virou luxo para grande parte da população. Segundo pesquisas recentes da Associação Brasileira do Sono, aproximadamente 40% dos brasileiros têm dificuldade para dormir. Seja por problemas crônicos ou até mesmo emocional, passar a noite sobre um colchão não é para todo mundo. E o assunto é coisa séria. Me diz uma coisa, você é do tipo de pessoa que dorme bem? Não, é difícil dormir. Durmo mais ou menos. É, 3 horas da manhã já tô acordada. claro que ultimamente agora tá um pouco corrido, né? Tô dormindo um pouco menos. Mas tô dormindo bem, sim. A senhora dorme bem? Não, Tem dificuldade para dormir? tenho e tomo medicamento. É meu marido. Ele tem dificuldade para dormir? Tem bastante. Por que ele não consegue dormir? Porque ele é muito agitado. E o que tira o seu sono? Por que você não dorme mais? Eu acho que primeiro, o cotidiano tem muita coisa para fazer e segundo que às vezes a ansiedade também tira o sono, né? Acho que o estresse, né? Faz isso. Pessoa cansada, agitada, pensando no dia seguinte, aí demora para dormir. Pagar contas, por exemplo. As contas tiram o sono da gente, né? Tire bastante. Pessoas que às vezes se deixam levar por vícios que não são nada bons para a saúde, isso influencia. Do tipo, Álcool, fumo. E tem um companheiro que ronca também. que aí dificulta ainda mais. Dificulta ainda mais. Quando uma pessoa dorme mal, ele sofre de problema cardíaco, sofre de problema de pressão, sofre também de mau humor. Boa parte da população sofre, né, de problemas do sono. E eu faço parte desse percentual. Pois é, gente. E agora a gente está recebendo aqui a Luciana Palombini, que é pneumologista, especialista no sono. Tudo bem? Boa noite. Boa seja noite. bem-vinda. Obrigada. Agora eu fiquei chateado, né? A moça entregou lá o marido. Entregou. Né? Entregou. O ronco é um dos itens que a gente pode Sim, colocar? muito frequente e o problema é isso, as pessoas que roncam não sabem que roncam, né? É mesmo? Então, às vezes a pessoa acorda com o próprio ronco, mas essa parte respiratória, que é o ronco, e a apneia, que é a parada respiratória, a pessoa não sabe. Então, ou é o companheiro ou a companheira do lado, ou a pessoa começa a acordar cansada e suspeitar que alguma coisa não está bem, mas o diagnóstico demora bastante porque a pessoa não sabe mesmo. Né? Agora, antes da gente entrar, propriamente dito, nos distúrbios do sono, eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem está nos acompanhando, o que é o sono? Quando que a gente fala realmente estamos dormindo? O sono é baseado na atividade elétrica cerebral e na atividade muscular. Então, para a gente falar objetivamente do sono, a gente tem que ter o registro, que é a polissonografia. Então, a gente tem critérios baseados na atividade cerebral, na atividade muscular, para dizer isso é sono. Então, são critérios de atividade cerebral. Tá. E qual que é a principal função, qual que é a importância do sono no nosso organismo? Tem duas funções principais. Se achava antes que o sono a gente só descansava, só que agora a gente sabe que não. Tem uma outra fase do sono que o cérebro é bem ativo e que ele prepara o cérebro para a gente estar bem quando está acordado, né? Então, uma das funções principais que tem se falado que durante o sono tem uma limpeza de toxina acumulada no cérebro durante o dia para poder, quando a gente acordar, estar pronto para o dia. Bom, a gente falou agora há pouco, antes da matéria, sobre a questão de sono reparador. O que é o sono reparador? Sono reparador é assim, ele tem que ter a quantidade adequada e a qualidade. Então, vamos começar com a quantidade, né? O número de horas necessário é variável de pessoa para pessoa. A maioria das pessoas é de 7 a 8 horas, mas tem gente que fica bem com 6 e tem gente que precisa 9 horas de sono. Isso é determinado geneticamente e você não muda. Então, isso é a quantidade. Só que não adianta uma quantidade adequada com qualidade ruim. Então, por exemplo, você pode dormir 9 horas e não atingir os estágios profundos, por diferentes motivos. Por barulho na rua, pelo marido que ronca, pelo nariz que não respira bem. Várias coisas que atrapalham o sono, que pode... A noite inteira você não acorda, mas você fica nos estágios superficiais. Aí o que acontece? Aquela pessoa que diz, olha, eu durmo 9 horas, eu acordo cansado. Aí tem um problema da qualidade do sono. Isso tem a ver com o sono leve ou não? Sim,
né? Na verdade, o sono leve, a pessoa que tem um sono leve, ela tem uma tendência para acordar mais facilmente. Então, essa pessoa tem que ter mais cuidado com o sono, senão ela vai dormir mal, tudo vai incomodar. O vizinho que faz barulho vai incomodar, questões respiratórias vão incomodar, uma qualidade do ar ruim vai incomodar. Então, ela vai ter que ser mais cuidadosa para ter uma boa qualidade de sono, sim. Bom, nós vamos continuar esse papo. Eu quero que você pergunte também aqui, já tem muitas perguntas chegando, 11 95033 6870. Ó, tá aparecendo aqui no vídeo. 11 95033 6870. Eu quero fazer uma pergunta daqui a pouquinho sobre alguns itens que nós separamos, tá bom? Me espera um pouquinho aqui, Luciana. Olha, Luciana, eu queria falar sobre alguns itens para que a gente possa ver se é possível, né, prevenir ou tratar essas causas. Por exemplo, muitas pessoas reclamam a respeito da insônia. Eu vejo que agora é cada vez mais frequente. As pessoas agora com as redes sociais acabam postando o sono que não vem, aquela história toda, né? Como que nós podemos prevenir a insônia ou tratar pessoas que sofrem de insônia? A insônia é uma queixa, não é um diagnóstico. A insônia pode estar associada a diferentes coisas. Então, por exemplo, depressão e ansiedade, a pessoa tem insônia. Então, quando ela tem depressão e ansiedade, ela tem que tratar essa depressão. Mas a insônia mais frequente é essa insônia aqui. Tem algumas pessoas que têm uma predisposição para ter insônia. Isso é baseado em questões da personalidade. Então, essa pessoa que tem essa predisposição, ela faz alguns hábitos errados em algum momento da vida. O cérebro desaprende a dormir. Aí ela mantém os hábitos errados que reforçam para o cérebro a não dormir durante a noite. Então, depois de um certo tempo, a pessoa diz assim, olha, há 10 anos eu tive um divórcio, eu tive uma perda, eu dormi mal e desde então eu não durmo bem. Por que aconteceu isso? Porque ela passou pelo estresse, ela tinha uma tendência para insônia, ela desenvolveu alguns hábitos inadequados, o cérebro dela tem uma tendência para ter insônia, que é um cérebro que fica mais ativo do que deveria durante a noite, e ela mantendo esses hábitos, ela vai reforçando isso. Chegou um ponto, é o que a pessoa diz, eu ponho a cabeça no travesseiro e meu cérebro acorda. Sim, ele aprendeu, ele tem que reaprender a dormir. É uma reeducação. Reeducação, e consegue. Olha, outro item que nós falamos agora há pouco é a respeito do ronco, né? Sim. Tem pessoas que roncam e por isso elas acabam acordando com o próprio ronco ou têm dificuldades para dormir. Sim. Ronco é extremamente frequente. O problema do ronco é que muitas vezes junto com o ronco tem a apneia, que é a parada respiratória que a pessoa não sabe. E a apneia, que é a parada respiratória, dá diversas consequências médicas, desde risco de um derrame cerebral, infarto. Então, a pessoa que ronca, para ela saber, eu só tenho ronco ou eu já tenho apneia? Não tem como ela saber, ela tem que fazer o exame do sono, lá no laboratório de sono. Aí a gente mede a respiração e diz, você só ronca ou você, além de roncar, tem apneia. As duas coisas têm tratamento. Uma é ligada à outra? Sim, as causas são as mesmas. Tá? Bom, apneia obstrutiva do sono, foi o que você disse agora. Sonambulismo. Sonambulismo entra numa coisa de comportamentos inadequados durante o sono, que é terror noturno, sonambulismo, a pessoa que fala durante o sono. Esses comportamentos por si só não são um problema, não são uma doença, mas às vezes eles são desencadeados por problemas. Então, não respirar bem durante o sono pode desencadear, estresse pode desencadear, comportamento muito violento a gente tem que diferenciar de uma epilepsia. Então, esse tipo de comportamento, e geralmente quem tem sonambulismo tem uma tendência, e estresse e sono inadequado e dormir pouco, que hoje a maioria das pessoas dorme menos do que precisa, desencadeia sonambulismo. Então, quem tem sonambulismo, quem tem essa tendência, tem que controlar esses fatores para não ter o sonambulismo. Agora, o que é a síndrome das pernas inquietas? É uma sensação, né, nas pernas que o indivíduo tem, geralmente piora no repouso, quando você deita na cama, que é uma inquietude incontrolável das pernas. Então, quem tem a síndrome diz assim, eu não consigo, eu preciso mexer as pernas. E isso, às vezes, atrapalha o sono. Deitado mesmo? Deitado. Ou tem a ver aquelas pessoas que ficam sentadas mexendo a perna? Isso é uma outra coisa. Isso é outra coisa. coisa. Essa é uma ansiedade. Tal. A síndrome das pernas, ela piora no repouso, ela piora no fim do dia e à noite. Ela tem esse padrão que a gente chama circadiano de piorar exatamente de noite quando a pessoa está lá deitada, pensando na vida. Poxa vida, que coisa. Essa eu nunca tinha ouvido falar. É. Olha, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre a polissonografia. Fica aí, nós já vamos conversar.
A gente está falando sobre colchão, mas o colchão realmente é bastante importante, né, não, Luciana? O ambiente do sono é fundamental. Aí entra tudo, né? Tudo. Entra o conforto, entra a luminosidade, entra a temperatura, tudo isso pode atrapalhar o sono, sim. Olha só que coisa, antes de eu trazer a polissonografia, tem uma pergunta que chegou aqui, já faz algum tempo que eu separei, que é do Luiz. Ele está dizendo que a mulher dele não dorme, e não, mesmo tomando remédios, ela não consegue dormir. Por acaso, é uma situação dessa de insônia, aquela insônia já progressiva que você falou? Sim, e é importante assim, a insônia nunca vai ser tratada totalmente só usando medicação. Tá. Esse é um grande erro que as pessoas fazem. Se ela me disser, o remédio já não faz mais efeito, não vai fazer. Os remédios vão perdendo efeito, todos eles. Então, se ela não faz uma outra abordagem além da medicação, ela não vai dormir bem com o remédio. Quer dizer, aí tem que fazer a polissonografia. Tem que fazer a polissonografia para descartar alguns problemas e tem que fazer um tratamento, uma avaliação da parte comportamental, para ver o que ela está fazendo errado. Okay. Ela tem que mudar algumas coisas para melhorar o sono dela. Então vamos lá, vamos mostrar então como é que é feito, tem uma imagem aqui, como que é feito o diagnóstico dos transtornos do sono com a polissonografia. Como é que funciona a polissonografia? A pessoa vem no laboratório de sono, ela passa a noite lá, né? Ela chega no início da noite, são colocados esses vários sensores, vários eletrodos, né, para ver a atividade cerebral e tal, e sai na manhã seguinte. Aí com isso a gente consegue avaliar a qualidade do sono e consegue ver se tem algum distúrbio do sono. Quer dizer, aí dá para fazer uma avaliação mais completa da pessoa e quais são os distúrbios que ela tem do sono. Isso faz parte da avaliação. Agora, as crianças, por exemplo, as crianças podem apresentar também esses distúrbios do sono? É extremamente frequente nas crianças, só que não é reconhecido. Então, por exemplo, respirar mal durante o sono na criança, a apneia da criança, ela é diferente do adulto. Então, aquela criança que é respiradora bucal, ela tem uma alergia, ela respira de boca aberta, ela faz esforço, ela transpira durante o sono, isso é a apneia do sono na criança. Aí, durante o dia, a criança às vezes tem a hiperatividade, déficit de atenção, é por causa da apneia, só que não é reconhecida. Então, a criança tem tantos problemas respiratórios e a criança também tem uma certa insônia. Só que o não dormir da criança, diferente do adulto, é estabelecido e desencadeado pelo ambiente da casa, pela dinâmica dos pais. Então, quando o pai vem, minha criança não dorme, tem que mexer na dinâmica inteira da casa, que é isso que está gerando a insônia. E quando for ao contrário, a criança dorme demais? Também pode ser problema. Tem hipersonias, que a gente tem que avaliar. Hipersonia, que é o excesso de sono. Então, existem algumas doenças do sono que dá hipersonia, a gente tem que fazer o exame do sono. Algumas precisam medicação, então dormir demais também não é normal. Agora, para uma pessoa que está assistindo aqui na tribuna, que eu tenho certeza que está assistindo, criança pode dormir muito tarde? Não. Não, por quê? Porque o que acontece? A criança, ela tem essa tendência para ser estimulada à noite. O sono da criança é muito maleável. Então, isso de dormir tarde, geralmente ela está sendo estimulada até tarde. Tá. Aí, o que acontece? Atrapalha toda a regulação hormonal, além da quantidade de sono. A criança acorda ranzinza no dia seguinte, dá esses problemas que eu falei de aprendizado, déficit de atenção, tudo por um sono inadequado. De noite, o sono da criança é para quietar, é para o ambiente da casa estar quietinho, é para fazer o ritual do sono, porque senão atrapalha o sono da criança. Qual seria o horário adequado para uma criança dormir? Então, depende um pouco da criança, Então, por exemplo, aquela coisa, pode ser 9, quando você fala 11 horas, a gente está lá assistindo, eu digo, não, 11 horas já é para estar todo mundo dormindo. A criança vai ser 9, 9h30, já está no quarto lendo historinha pronta para dormir. Está passando tribuna, já está dormindo. Já está quietada, Olha, eu queria fazer uma pergunta a respeito da TV, do computador, do tablet e do celular. Tá. Prejudicam o sono e por quê? Sim, a luz azul e a branca também tem um efeito direto. A gente tem um receptor na retina que vai numa parte cerebral que regula a liberação da melatonina, que é o hormônio fundamental para o sono. Tá. Então, quando a gente é exposto à luz, a secreção da melatonina é diretamente suprimida, prejudicada. Então, a luz azul e a luz branca, de noite, é como se fosse uma mensagem para o cérebro. Não é para dormir. Então, é aquela coisa, a pessoa fica no celular, no computador e o sono não vem. A Ana Lúcia Fonseca de Serrânia, em Minas Gerais, está nos acompanhando e pergunta
Ela diz o seguinte, eu tomo calmante e fico me virando durante toda a noite e de manhã eu estou cansada. Por acaso eu tenho uma dessas síndromes que vocês estão falando? Sim, ela provavelmente tem uma insônia e ela tem que melhorar esse tratamento da insônia dela, porque é exatamente isso. A pessoa faz um excesso de estímulo à noite, que é, por exemplo, um dos piores problemas é você ir, para quem tem insônia, ir para a cama sem sono. Então a pessoa está lá na sala, no celular, no computador, 10 horas, está na hora de dormir, o cérebro ativo, apaga tudo e deita na cama. Aí gera uma ansiedade extrema e aí o cérebro vai aprendendo com essa ansiedade a não dormir. Você tem que ir para a cama com sono. Para a gente finalizar, aquelas pessoas que são muito preocupadas, deitam a cabeça no travesseiro. Sim. E às vezes estão dormindo na sala, em outros ambientes. Quando chega no quarto, começam a vir os pensamentos. Sim. E a pessoa não consegue dormir. Isso também é algum distúrbio? Esse é o típico da insônia. É vítima do estresse. Sim, sim, ela tem que manejar bem o estresse, né, e ir para a cama com sono. Então, o que acontece? Ela tem esse excesso de estresse mal manejado durante o dia. Geralmente, a pessoa não faz um exercício, toma café até tarde, usa cigarro, está toda estressada e não faz nada para controlar isso. Uhum. Então, o estresse descontrolado e vai para a cama com os problemas borbulhantes, ela vai ter insônia. Muito bem, chegamos ao final, mas quero agradecer a sua presença. Deixa eu cumprimentá-la aí, pode ficar aí. Quero agradecer, viu? Obrigado, Luciana, por ter vindo. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa, viu?